Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, eu vou mostrar para vocês algumas cenas aqui que a maioria de vocês já deve ter visto, mas que é importante a gente ver com aquele olhar desperto, porque tem coisas ali que alguns não percebem. E o que eu quero dizer nesse vídeo é exatamente o que eu coloquei no título dele. As pessoas não estão percebendo o que é o PT. Nós sabemos que ambos os lados servem a uma agenda, e essa agenda tem pressa para assumir o controle global. Mas o PT, além de fazer isso a passos longos, ele ainda serve diretamente ao maligno. Assim como está escrito na Bíblia Sagrada, para os cristãos, a fé sem ações, ela é morta. Você não pode, sim, eu aceitei Jesus, mas não trazer as doutrinas cristãs para dentro da sua vida. Se você só fala de boca, isso vale tanto quanto nada. É igual zero. Você precisa trazer isso para dentro do seu dia a dia, o seu comportamento, as suas decisões e etc, etc. Da mesma forma, quem serve ao maligno é a mesma coisa. E diante disso, que é um fato, basta ver o comportamento dessas pessoas a chegar a um ponto de invadir uma igreja onde tem idosos rezando, que é o que você vai ver no vídeo junto comigo. Pessoas fragilizadas que inclusive ali podiam ter passado mal e vinham a falecer, porque você vê um bando de vagabundo arrebentando as portas da igreja onde você está, gritando. Ninguém entende nada do que eles falam, só vê que está xingando, estão com ódio e estão invadindo no meio das orações. Então, diante disso, meu irmão, se ponha no lugar e olhe esse vídeo junto comigo. Talvez muitos já viram, mas é importante você ver com esse olhar desperto, um olhar crítico. Preste muita atenção e se coloque na situação. Também foque na imagem da senhora amedrontada falando com um desses vagabundos. Preste atenção. O pessoal que está reclamando Contra fatos não há argumento. Eu já disse aqui e vou reforçar de novo. Inclusive eu perdi inscritos e quero perder mais desse tipo. Se tem inscritos desse tipo aqui que apoiam o PT, que acha que o PT é uma boa solução, porque no tempo do PT os preços eram mais baratos, eu já expliquei como é que eles fizeram isso. Da forma que o PT fez, eu também faço, se você quiser. Davi, eu tô precisando aqui de 5 mil reais. O que é que tu tem na tua casa? Tu tem uma moto, tu tem um carrinho, tem uma casa, tem alguma coisa que eu possa financiar, colocar um juro abusivo em cima, e aí eu arranjo essa quantia que você quer com os teus próprios bens. Foi o que o PT fez. Ele endividou o nosso país, aceitou pagar taxas de juros para supostamente pagar a dívida externa, aumentando a interna, e tudo é dívida a banco. É a mesma coisa. É os mesmos grupos donos desses bancos. Então, quando o Lula fez isso, ele aceitou pagar juros que outros países de primeiro mundo pagavam por ano. Ele aceitou pagar por mês. Dr. Enéas falou milhares de milhões de vezes disso. Mas as pessoas, como são cegas e só vê o momento, eu quero saber que hoje eu estou comprando mais, eu quero saber que os preços estão melhores. Deixa que a bola de neve estava sendo criada e rolando ladeira abaixo, e vai cair justamente em cima dessas pessoas. Mas veja, as taxas de juros com que se paga o serviço dessa dívida teriam chegado a 180 bilhões. Dá mais de 3 vezes tudo que foi gasto com educação e saúde. Veja como é uma questão central. Não há dinheiro para nada, não há dinheiro para educação, não há dinheiro para saúde. A resposta é sempre, não se pode mexer, não há verbas, não é? A resposta geral, não há recursos. Mas como dizer que não há recursos se uma parte dos juros é reinvestida na dívida? Veja que coisa estranha, quanto mais se paga, mais se deve. Sua Excelência, presidente Fernando Henrique, assume com 60, números redondos, 60 bilhões. Entrega com 600 bilhões reais. E Sua Excelência, o presidente Lula vai aumentando a dívida. 620, 700, 800, 900. Onde nós estamos? Para onde vai isso? Os números são astronômicos. Chega-se a cifras assombrosas de mais de 200 bilhões
Não há saída. Essa é a questão central. Então foi isso que o PT fez. No caso desse vereador, é um cara que se comporta de uma maneira criminosa e quando for confundido pela polícia com um cracudo, ele vai dizer que é preconceito. Mas não tem nada de preconceito. O que tem é o comportamento dele leva as pessoas a pensarem isso, que se trata de um criminoso, um cracudo. Veja que ele já é reincidente nesse vídeo publicado no próprio canal do partido do PT, Partido dos Trabalhadores, devia ser PV, Partido dos Vagabundos. Veja ele mesmo falando quando ele agrediu um policial em mais uma dessas badernas que ele promovia. Ele vai dizer que acertou o policial com o megafone, porque o policial veio pra cima dele, aí sem querer acertou. Porque a desculpa deles é essa. Vamos conferir o vídeo. No reflexo, no ímpeto de eu me defender, acabou colidindo o megafone que já estava na minha mão, na altura do meu rosto, no rosto dele também, né? Me lembrou até aquelas cenas do Chaves, onde eles dizem, não fui eu que te acertei, quem te acertou foi a bola, foi a vassoura, não é? Aqueles episódios tão nostálgicos. E nesse caso do vereador é porque todo vagabundo é assim, ele só tem coragem pra fazer, no calor da emoção. Depois, como todo bom covarde, nega os fatos colocando a culpa na vítima. Ah, eu não tava nem pensando em assaltar, assaltei porque ele parou num lugar escuro e deixou a chave na moto. Ah, eu entrei na casa dele porque eu vi que ele não tinha colocado uns portões muito seguros. Então a culpa é da vítima. Essa era a política do PT. O pessoal se esquece, eu falei aqui inclusive, quem é cristão não tem como votar no PT, a não ser que seja um falso cristão, seja uma farsa. Aí tudo bem. Porque o PT, pra quem esqueceu, é aquele que forçava crianças, na época do seu mandato, tinha escolas forçando crianças a passar batom. Eu não posso mais colocar as imagens aqui. É classificado como cenas violentas, mas 2 professoras passando na criança pequena. Isso viralizou na época. Aqueles black blocs, incentivados pelas ideologias de esquerda, destruindo o patrimônio público, tocando fogo, colocando em risco as pessoas, sem contar pneus atravessados nas estradas, sendo tocado fogo, destruindo o asfalto, impedindo milhares de pessoas, inclusive, de chegar em suas casas com medicamento para familiares, tinham que buscar em outras cidades e estavam voltando de viagem para levar essa medicação e não podiam passar, porque estava lá o MST tocando fogo no asfalto e não deixa ninguém passar. Enquanto a polícia não chegasse, ninguém passava. Tudo isso a gente não tem escutado falar mais. Agora, com a volta do PT, que inclusive se voltar vai poder indicar mais 2 ministros do STF, basta você ver que os piores ministros do STF, os que têm mais indícios de corrupção e que agem mais arbitrariamente, inclusive contra a família, a moral e os bons costumes, foram indicados pelo PT. E o PT, se volta para o poder, vai indicar mais 2. Então, uma pessoa que se diz que é cristão e vê tudo isso acontecendo e continua querendo votar em candidatos do PT, meu irmão, você é tudo menos cristão. Você pode dizer que é um anticristão, isso sim, assuma o que você é. Religião e política sempre esteve juntas. As pessoas não gostam quando eu digo isso, mas é uma verdade. Leia a Bíblia na sua integridade e você vai ver. O primeiro rei, o primeiro presidente do povo de Deus foi o próprio Deus. Quando ele tirou o povo do Egito, ele mesmo ia os guiando. O porta-voz era Moisés, mas quem ditava tudo o que iria acontecer era o próprio Criador. Depois de um tempo, o povo pediu um rei. E aí foi quando o primeiro rei de Israel humano surgiu, que foi Saul. Então com isso a gente pode concluir que o primeiro presidente impeachmentado foi o próprio Deus. Porque fazer o que é certo, fazer o que é correto, não agrada o povo. A verdade é essa, as pessoas gostam do errado. Boa parte é assim. Então um Lula da vida, um criminoso condenado, que, repito, não provou inocência, apenas o juiz que julgou o caso, que juntou as provas, segundo o entendimento dos Supremos, não tinha competência para isso. Como acontece com o grande, acontece com o pequeno. O policial às vezes faz a prisão do meliante e não se vê o crime do meliante. Vai ver como foi a circunstância que esse policial fez essa prisão. Então por isso que é tudo bagunçado. E tudo isso vem de esquerda, meu irmão. Não adianta negar. Então ou nós despertamos de fato e começamos a entender que religião e política sempre estiveram juntos, e a volta do PT, que inclusive está entrando dentro das igrejas para criar lideranças religiosas que vão arranjar voto para eles e dessa forma criar uma nova reinterpretação da Bíblia, como eles já proporam, tentaram censurar, né? Há alguns anos atrás, não conseguiram, acusaram a Bíblia de homofobia, machismo, racismo e etc. E queriam censurar esses trechos que eles consideravam assim. E aí, não conseguiram, queimaram a cachola nesses anos que ficaram fora do poder, dizendo, olha, a culpa da gente estar assim hoje
é dos cristãos. Então a gente precisa frear eles. Mas como se a gente não conseguiu? Bom, vamos enganá-los, vamos mostrar que estamos do lado deles e aí criamos novas interpretações da Bíblia que na prática será censura. Se você ler lá, tá escrito assim, não é assim não que se entende, é assim. Vai ser lei, e se você interpretar da outra forma, você vê que isso já acontece. Diversos trechos e passagens bíblicas, até quando são perguntados, tanto padres, pastores, qualquer líder religioso, evita explicar aquilo ali, com medo já de ser criminalizado. Um padre, que eu não lembro onde foi, mas ele leu esses textos. E o que é que aconteceu com ele? Ele já saiu dali direto para se explicar na justiça. Foi dado queixa dele, alguém gravou e disse, olha aqui, ele está incentivando o ódio. E aí o líder religioso, não lembro se foi pastor ou padre, teve que pedir desculpas públicas por conta daquilo. Eu falei desse caso. E o pior de tudo isso, meus irmãos, é que o PT não está negando o que ele vai fazer, não. Ele já disse isso, inclusive, em podcast. Se você olhar o que ele fez aí, em um podcast muito famoso aqui da internet, ele deixou claro, não, se a pessoa falar isso de um político, ela tem que provar injustiça. Mas você vê, um juiz junta as provas e quem é criminalizado é o juiz, imagina você, cidadão de bem, se fala alguma coisa contra um Lula da vida, contra uma Gleisi Hoffmann, por acaso. Você tá ferrado, meu amigo. Você vai parar na cadeia. Quem vai parar na cadeia é você. Você vê, os caras é quem indica a maioria dos que estão ali no STF. Eu já disse que isso deveria ser mudado. Esses juízes que se metem tanto na vida pública, né, saíram da sua função e estão legislando, já que é assim, coloca para serem eleitos pelo povo. Coloca lá o juiz que tem capacidade para assumir, mostra a história de trabalho deles, para quem for advogados, para quem não for, quais foram os seus trabalhos durante a vida e as pessoas votam. Simples assim, já que querem tanto se meter na vida pública. Agora, por aí, meu irmão, você já se tira. O que vai acontecer conosco caso eles voltem ao poder? A resposta é óbvia, a resposta é clara e só não vê quem não quer. A pior coisa de tudo, meu irmão, é o cara, além de não fazer nada, ainda compactuar com isso. Eu já disse pra você, eu não sei em quem você vai votar e nem indico aqui ninguém. Você, se quiser ficar em casa, vou ficar em casa, Davi, nem votar, vou. Faça como quiser, irmão. Agora, só peço uma coisa. Quando você vê um gado que diz que vai votar no PT, converse com ele, tente esclarecer as ideias dele, meu irmão. Porque quando esse povo faz as suas meladas, não fica só neles não. Pega em todos nós. Os fatos estão aí, só não vê quem não quer. Enfim, eu vou ficando por aqui. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Mostre esse vídeo para mais pessoas. O importante agora é acordar mais um gado. Então fiquem todos com Deus. Não esqueça que a gente está lá com o sorteio do Astra Cristine. Para participar, basta adquirir um dos produtos nossos, audiobook ou e-book, onde você vai saber toda a nossa história com o carro, inclusive o que está sendo feito nele, e passa a concorrer gratuitamente ao carro. O que você vai comprar é o produto, tá certo, meus irmãos? Caso seja o ganhador e você não quiser o carro, você pode levar o prêmio em dinheiro de R$25 mil à sua livre escolha, tá certo, irmãos? Então é isso. A gente vai ficando por aqui. O sorteio vai ser realizado assim que o carro ficar pronto. Ele está sendo turbinado agora, o motor está sendo forjado. Logo, logo eu trago as imagens para vocês. E assim que o carro estiver na minha mão, a gente vai testar ele e em seguida fazer finalmente o sorteio. Link na descrição do vídeo, você compra pela Hotmart e pode até mesmo dividir no cartão. Então é isso, meus irmãos, agora sim, fui!